Meus irmãos, olha só, nosso tempo ele corre, mas eu não poderia encerrar esta manhã de forma alguma a partir de tudo que vocês viram e ouviram. Tudo que vocês viram, testemunho dado pelo pastor Silmar, tão importante, falando sobre realmente esse trabalho de evangelismo, sobre o crescimento, a expansão do reino de Deus. Isso é marcante. E de tudo isso que nós vemos, a gente percebe que quem está por trás, viabilizando, conduzindo, motivando, impulsionando, encorajando o pastor para que ele continue a fazer tudo isso, sim, é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu quero falar agora de manhã com vocês sobre um presente especial, e que muitas vezes passa desapercebido, e nós deixamos de ser abençoados, e esse presente é para mim e para você. Este presente foi dado por Deus para mim e para você, e hoje este presente está aqui, o doce Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, está aqui para nos acompanhar, nos aconselhar, nos ajudar, sarar nossas feridas. E às vezes nós esquecemos, às vezes nós ficamos cegos, envolvidos com tantas coisas que nos prendem, com tantas coisas na nossa vida que nos prendem, que nos chamam a atenção, e esquecemos do papel especial que ele tem na nossa vida, da ajuda, da presença tão marcante. E é por isso que eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus, para que você possa lembrar, para que você possa resgatar esta informação tão valiosa. Afinal de contas, o que é o Espírito Santo de Deus? O que é? Nós já sabemos, mas às vezes confundimos. Mas é tão claro que é uma das 3 pessoas da Trindade, junto com o Pai, Filho, Jesus, e o seu papel é estar presente no mundo, interagindo com as pessoas. Por isso, dele se diz que é Deus habitando entre nós. Conceito básico, simples, mas muito importante, para que nesta manhã você possa entender, você que está aqui, possa relembrar que ele se faz presente, e a finalidade maior dele é justamente este processo de se relacionar, de interagir, de aquecer os nossos corações, de falar aos nossos corações. E quando é que ele começou a atuar? Bem, se você pegar a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no verso de número 2, a Bíblia diz de forma clara que o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Então, ele já existe antes da fundação do mundo. Tudo não tem um início. Ele sempre habitou, sempre existiu. Então ele já pairava sobre a face das águas. Então esta é a definição clara que nós queremos dar para ele. E qual é a função? Agora eu quero ir afinando um pouquinho mais esse tema para você nesta manhã. Qual que é a função dele para as nossas vidas? Você viu aqui hoje, ficou muito claro, dar condições ao pastor Silmar, a Ana, sua esposa, coragem para um determinado momento da vida deles, como ele mesmo testemunhou, logo depois do casamento, se entregar para esta obra missionária, sentir no coração este chamado ardente e dizer: eu vou.
E ele começou a atuar no coração do pastor desde aquela época e atua até hoje, pois esta obra está aqui e carece da nossa ajuda, do nosso apoio. Mas olha, eu poderia dizer para você que está aqui nesta manhã, que a tarefa que o Espírito Santo desempenha ou precisa realizar são inúmeras, são muitas as funções que ele tem que realizar em nosso meio, e eu não conseguiria aqui de forma rápida, porque o nosso tempo corre, falar sobre todas estas funções, ou falar sobre tudo aquilo que, olha, pensa, é muita coisa que ele tem que realizar. Porém, e eu tenho certeza que durante o que eu estiver falando, você ainda vai falar assim, mas o Espírito Santo também tem este papel no meio da igreja. O Espírito Santo também faz isso no meio do povo dele. Mas, escute, o primeiro papel, o clássico, que o Espírito Santo de Deus precisa desempenhar, e ele realiza no nosso meio, é convencer. O texto diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16:8. Entenda, meu irmão, que ele não tira o crédito, o Espírito Santo de Deus não tira o crédito do pecador na hora de tomar a sua decisão. O Espírito Santo deixa com que este pecador, ele cumpra aquilo que Paulo registrou em Romanos 10:9, quando ele diz que é necessário que a todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então entenda que realmente este papel é do Espírito Santo de convencer. E quando nós falamos sobre este convencimento, eu quero trazer um princípio importante para mim e para você nesta manhã. Escute bem, muitas vezes nós já estamos há tempo tentando convencer pessoas que estão ao nosso redor com palavras, de forma até insistente, sobre a necessidade de entregar a sua vida a Cristo. E fazemos isso, e tem aquele parente seu, pai, filho, tio, não importa quem seja, e você insistentemente, sempre que encontra com esta pessoa, você o aborda. E por isso que hoje estou dizendo para você, que o papel do Espírito Santo é te ajudar nisso, é contribuir para convencer estas pessoas. Entenda, não é você. Às vezes é muito melhor você trazer a pessoa, falar para a pessoa do amor de Deus e deixar que o Espírito Santo o convença através do seu comportamento, através da forma como você age, através da sua reação. Afinal de contas, Cristo habita em você. Por onde você passa, exala o cheiro suave de Cristo. Então, isto é a melhor forma. E quando eu falo sobre esse convencimento do Espírito Santo, e digo para você que ele está para te ajudar neste trabalho de evangelismo, às vezes você faz até papel de crente Herbalife. Existe isso, nada contra quem gosta, ou quem consome, quem vende, né? Pelo contrário, mas o que me chama a atenção, e eu acho que é tão interessante, é tão louvável, é que eles gostam de tentar convencer. Toda vez que você encontra, eu tenho um shake especial, eu tenho um pó que vai mudar a sua vida, eu tenho não sei o quê, e eles ficam ali naquela tentativa de convencimento. Então quando ele chega na porta da direita, às vezes o outro sai na porta da esquerda. Quando ele entra pela direita, o outro sai pela esquerda. Quando o outro entra pela esquerda, quem não está interessado sai pela direita. Então é importante que você entenda que o Espírito Santo de Deus faz este papel importante de convencer o homem do seu pecado. E você não deva desistir. Continue, acima de tudo, com uma frente mais importante do que apenas palavras, mas orando e demonstrando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Este é um papel importantíssimo que o Espírito Santo de Deus vem desempenhando. Olha,
O Espírito Santo também tem um papel fundamental, que é o segundo, aconselhar. Primeiro, de convencer. Segundo, de aconselhar. Ele fala aos nossos corações de forma clara, audível às vezes, agindo na nossa consciência, ou como na nossa consciência. É muito comum você ouvir falar mensagens como: não vai, não faça, faça, fale, é agora, pare, isso não é bom. Isso às vezes soa de forma clara, e você precisa entender que são conselhos que você recebe, vindos do próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então entenda que este presente está disponível para você hoje, e Ele quer te aconselhar, quer mostrar para você. E quando nós falamos deste aconselhamento, é importante duas coisas, mas pelo menos uma. Você só vai receber esta mensagem, a consciência sua só vai falar para você coisas boas, em primeiro lugar, se a sua vida pertencer ao Senhor. Amém? Só vai surtir efeito se o seu coração for do Senhor, se Ele for o seu Senhor e seu Salvador. Caso contrário, você estará totalmente fora, com uma mente cauterizada, e às vezes o pecado vem diante de você e você não percebe que ele está tão pertinho, que ele está prestes a te derrubar. O Espírito Santo só conseguirá te aconselhar, falar, se o elo de comunicação com Deus, a forma de comunicar com Deus estiver limpo, estiver funcionando. E para isso o seu coração, sua vida precisa pertencer ao Senhor. A Bíblia fala, meu irmão, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que diz que nós devemos ter a boa consciência. Também no livro de Atos, lá no capítulo 24, no verso 16, diz que nós devemos ter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. E é isso que você, nesta manhã, está sendo levado a refletir, que Ele fala, Ele te aconselha. E eu quero que ao sair por aquela porta, hoje pela manhã, você possa sair convicto de que Ele está contigo e que vai te aconselhar em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a necessidade. O Espírito Santo, 3, também te ensina. Sim, também revela a verdade. Ele também guia. O Espírito Santo te ensina, revela a verdade e te guia. Romanos, no capítulo 8, no verso 14, diz assim: porque todos, viu, você está dentro. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha, não confunda, aqui existe um grande problema que você precisa ajustar hoje na sua vida. Preste bem atenção. Você precisa entender que quer ser guiado pelo Espírito Santo é diferente de levar o Espírito Santo para onde você quer. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, pegue bem esta informação, a direção da sua vida está na mão dele. Quando você quer ir e fala, vem atrás de mim e me segue, Espírito Santo, a direção da sua vida é sua. E não é desse jeito que funciona muitas vezes. A Bíblia diz no Salmo 23, no verso 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. São situações totalmente opostas e que hoje você precisa se ligar. Você precisa entender, você precisa ter isto claro. Quem é que está dirigindo? Quem é que está no volante da sua vida? É o Espírito Santo de Deus? Reflita, é Ele que está conduzindo os teus passos hoje?
Ou você está falando assim, vem Espírito Santo de Deus, mas a tua vida é tão corrida, você é tão acelerado, toma decisões tão rápidas, e que você tem dito, vem Espírito Santo de Deus, e ele está ficando cada vez mais para trás. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, Deus. Ficou. Porque aí você assumiu a frente, e agora sou eu que estou conduzindo. E ele ficou lá, porque era um momento importante lá atrás, que ele queria que você fosse para outro caminho. E ele falou assim, Eduardo espera, não é por aí, Eduardo espera, não é por aqui, é por lá. Mas eu não ouvi. Então, quando ele quer te ensinar, quando o Espírito Santo de Deus desejar te guiar, pare para ouvir. Afinal de contas, escute bem, só podemos ser guiados de duas formas. Só podemos ser guiados de duas formas. Está pronto para saber quais são elas? Bem, a primeira, claro, é pelo Espírito Santo de Deus. E a segunda não é pelo Espírito Santo de Deus, portanto, pela carne. É simples assim. De que forma você deseja ser levado? Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus ou não? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus demonstra fruto. E quem é guiado pela carne também demonstra fruto. E Paulo deixa um texto lindo para eu lembrar você nesta manhã, muito claro, em Gálatas. Você sabe de cor, 5:22 e o 5:19. Se você não sabe, depois você dá uma lida lá. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, produz o fruto do Espírito. Quem é guiado pela carne, quem não ouve e não é ensinado pelo Espírito de Deus, é guiado pela carne e produz o fruto da carne. Então, nesta manhã, agora você já tem uma informação nova para escolher de fato quem deve guiar a sua vida. E você vai demonstrar que a direção da sua vida está na mão de Deus, a partir do fruto que você vai produzir, irmão. Já estamos terminando. Olha, ele também faz um papel importante, que é distribuir os dons. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 11, que diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. O nosso papel é pedir. Repito, o nosso papel é pedir. Senhor, eu quero receber. No entanto, é papel do Espírito Santo distribuir conforme a sua vontade. Ele tem para dar. Ele tem para dar. Muito. O estoque dele é repleto. Ele, quem sabe, ele faz a mesma sistemática do pastor Silmar. Conforme ele vai dando, ele vai repondo. O pastor falou isso hoje, que conforme ele vai colhendo os legumes, as hortaliças, ele vai já com mudinha plantando para nunca faltar. E o Espírito Santo de Deus tem isso hoje para te dar. Os dons que você precisa, a Bíblia ali fala de 9, e estão todos disponíveis para você. E Ele vai te entregar. E por fim, olha só, mais um importante. Você está anotando? Se você estiver, amém. Olha, Ele também testifica, Ele testemunha Jesus. Quando, porém, vier o Consolador, por isso que está aqui, João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E é por isso que é o presente especial para você. Ele testifica Jesus na sua vida. Que bênção, que alegria.
E eu quero dar um ênfase especial para nós encerrarmos sobre este papel tão importante do Espírito Santo, que é de consolar. O Espírito Santo de Deus tem esta linda tarefa, e ele foi enviado por Jesus para fazer este papel tão importante que é da consolação. Aquele que conforta, ele é aquele que dá alívio, é aquele que traz alegria, aquele que traz uma paz. Ele tem trazido ou pode trazer isso hoje ao seu encontro. E eu vou te dar um exemplo. Sabe quando você se depara com algumas pessoas, né? E você não entende como aquela pessoa consegue lidar com aquelas situações. Às vezes você se depara com uma pessoa que teve uma perda de um ente querido, está vivendo um luto, está vivendo um momento difícil com uma doença, uma crise financeira. E aí você olha para ela e mesmo mediante a tudo isso, existe uma paz no coração. Você olha no semblante daquela pessoa, é claro, ela está sofrendo, mas ela tem uma paz, ela sabe que tudo aquilo irá passar. E isto é o papel impressionante que o Espírito Santo de Deus realiza, trazendo este consolo, trazendo este alívio. Quem é consolado por Ele, recebe a sua intercessão. Sim, hoje de forma assim tão clara, conseguimos às vezes até não, quando nós estamos passando por dificuldades, nós às vezes não conseguimos nem orar, e a palavra de Deus diz que Ele intercede por nós, através do seu consolo, Ele intercede por nós, como diz Romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele sonda os nossos corações, Romanos 8, 26, 27. E Ele consegue também, a partir desta consolação, que Ele traz para nós, em primeiro lugar, através do consolo, Ele age nas nossas vidas, intercedendo. E quem é consolado pelo Espírito Santo, fica habilitado também para consolar os outros. E é por isso que eu trouxe aqui um texto tão lindo, que me chamou tanto a atenção, que diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então você está entendendo que este problema que você está atravessando, você vai ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai trazer este alívio que você precisa. Você vai superar este momento difícil, sim. E além de superar, além de ter esta ferida sarada sobre a sua vida, você vai estar habilitado para ajudar outras pessoas. Às vezes você não entende isso. Na hora, a tua percepção e a tua visão é tão curta, que você não entende que o que você está passando, na verdade, é um momento de aprendizado, para que você seja usado, como eu estou lendo aqui, olha, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que em nós mesmos somos consolados, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Oh, meu irmão, agora você está começando a entender um pouquinho mais, que esta dificuldade, que esta luta, que este momento difícil que você está atravessando, você vai ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai sarar, curar e vai te preparar
para ajudar muitos. Suas feridas são saradas, sua vida é restaurada, traumas são curados. Sabe aquele perdão que está preso na garganta há tantos anos? Quando você recebe o consolo de Deus, você libera ele. Quando você recebe o consolo do Espírito Santo de Deus na sua vida, este perdão que você nega, que você foge da pessoa para não dar a ela, não tem como não dar, não tem como não se livrar disso. Não queira mais envenenar o outro tomando você o veneno. Deixe o Espírito Santo de Deus trazer consolo para a sua vida. Seja consolado por Ele agora. O que é preciso para ser consolado? Eu vou pedir para o pessoal do louvor já subir. O que é preciso para ser consolado? É simples. Primeiro, creia. Creia. Marcos 9, 23 diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Segundo, para você ser consolado, confie. Confie. Deixe o controle da sua vida. Estou eu aqui de novo falando sobre isso. Deixe o controle da sua vida na mão do Senhor. Ele precisa conduzir tudo no detalhe. É por isso que diz em 1 Pedro 5 e 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós estaremos louvando ao Senhor e você terá a oportunidade, fique de pé por gentileza, de refletir sobre a necessidade de deixar ser consolado nesta manhã pelo Espírito Santo de Deus.